Após as palavras de boas-vindas da responsável pelo Clube Português, a professora Marlene Frazão, e de uma breve apresentação por elementos do Clube de Arte e Cultura, Jorge Serafim agradeceu a presença do numeroso público presente. Elogiou a coragem de as pessoas terem saído de casa numa noite fria e chuvosa e deu início à sua narração de histórias e episódios cheios de significado, sempre com a ironia e o bom humor que caracterizam as suas atuações. Então, antes de começar, faço uma pergunta muito sincera para perceberem onde é que eu quero chegar. Quem é que daqui é uma pessoa normal e tem Facebook? Ok. Há mais gente. Quem é que daqui não tem Facebook? Aquela senhora. Faz muito bem. Quer desabafar, é? Não, mas ainda bem que não tenho, vou dizer porquê. Porque nós convidaram-me para contar histórias e já vão perceber onde é que eu quero chegar. É que nós cada vez mais utilizamos a linguagem fragmentada. O primeiro convite foi no sentido de olharmos para o mundo da imagem predominante no mundo atual. Antigamente os nossos avós tocavam numa fruta pelo cheiro e pelo toque, sabiam, é doce, está madura, não está madura. Agora não, a gente vai ao Pingo Doce, é a fruta que está mais limpa, lavada, a brilhar, parece que as maçãs vieram de um spa. Quando nós compramos produtos, reparem só, nós nunca lemos os rótulos dos produtos. Mas o frango grande do campo ainda tem um autocolante no peito, isto é verdade, que diz frango do campo Pingo Doce, criado ao ar livre. Nós vamos comprar um sumo de laranja, daquelas garrafas de 1,5 litro do Pingo Doce, diz sumo de laranja Pingo Doce com vitamina C. Por exemplo, querem ver? Nós vamos comprar uma pasta de dentes. Tem tantas. E a primeira diz Colgate anti-tártaro. A segunda diz Colgate dentes sensíveis. A terceira diz Colgate hálito fresco. A quarta diz Colgate brancura. A quinta diz Colgate total. Dá brancura, dá o hálito, mata o tártaro e dá sensibilidade dentária. E depois em parênteses dizem aconselhado por dentistas. Eu não estava à espera. E a gente compra. Esta é boa, tem clareadores ópticos. A gente compra tudo sem pensar. Outro dia a minha mãe disse, Jorge, compra lá um detergente para a louça. E eu fui ao hipermercado, ao casa. Fui ao Pingo Doce. E está escrito no rótulo uma coisa que diz assim, Sonazol lava a louça com oxigênio ativo. Alguém aqui sabe a função do oxigênio dentro de um detergente para a louça? Escuta, a gente compra tudo sem pensar. Isto é bom. Eles dizem, a gente nem sabe quem são eles. Outro dia fui comprar uma pasta de bacalhau. O bacalhau está embalado no vácuo. E dizia assim no rótulo, pasta de bacalhau maduro. E a gente olha para o bacalhau e diz que tem outra responsabilidade. Um bacalhau que já viu muito. Outro dia estava a ver um reclame na televisão que diz Actimel, da Danone, regula o trânsito intestinal. Contém L-caseinonosita. E regula, qualquer dia vamos à Sarita, sentamos, temos que pagar a portagem, estamos na vida do infante, com certeza. E a gente compra tudo sem pensar. Só vos dou um exemplo para perceber onde é que eu quero chegar para passar à primeira história. Porque são os olhos que veem sem ler. O mundo da publicidade tem esta coisa, quer que a malta compre, não quer que a malta pense. Vou dar o último exemplo. Vão comprar fiambre daquele embalado. E na embalagem diz, fiambre nobre. Fatias finíssimas da perna extra. Eu perguntei à mulher da charcutaria vizinha, então um porco aqui em Beja tem quantas pernas? Ela disse, tem 4. Então se o fiambre vem da perna extra... Depois desta introdução, partindo do mundo da imagem em que vivemos, este extraordinário humorista e comunicador passou à parte mais substancial da sua palestra, entrando na área que lhe é mais congenial. O trabalho na área da leitura e da promoção da cultura. As histórias que estava para contar encontravam-se nos livros que previamente tinha colocado, abertos à frente do público. Nós somos mais consumidores, cada vez mais do que pensadores. E desculpem lá, que eu tenho que falar com a malta que está viciada nisto. Os telemóveis. Porque está tudo viciado nisto, na linguagem pequenina. Por isso mesmo, queridos amigos, tenho que vos ler um texto que eu acho fabuloso. E tem um bocado a ver com os dias de hoje, de um grande autor da literatura infanto-juvenil, e não só, o António Torrado, um texto que se chama A Mania das Pressas. Vejam a riqueza deste texto. Este livro chama-se Conto Contigo, e peço a vossa atenção. Era uma vez 3 cágados. Uma história longa e bela que termina assim.
7 meses depois chegaram a casa. O pai olhou para o calendário, fez várias contas de cabeça e decidiu, depois de regressarem à rua: estamos atrasadíssimos. O melhor é apanharmos um táxi. E o caga de pai, num gesto decidido, mandou parar uma tartaruga livre que ia ali a passar. 3 cagas desmontados numa tartaruga, acho que chegaram adiantados. António Torrado. E depois temos estas subtilezas maravilhosas. Alice Vieira, este poema chama-se Cantiga de Mãe, porque todas as mães são assim de manhã. Meninas e meninos, vocês vão ver. E também nesta história saltamos para o fim. Como se recordam, ela termina desta maneira: sai da cama, não demores a acordar, lava os dentes muito bem. Mas mãe, não inventes mais desculpas para atrasar. Passa o pente na cabeça, bebe o leite mais depressa e não te esqueças também, mas mãe, de levar a papelada assinada que a professora mandou. Vai lá buscar a mochila e vê lá se por esta vez tens prontos os TPCs e fecha bem. Mas mãe, a torneira da banheira, olha o pingo. Mãe, hoje é domingo. Jorge Serafim leu outras histórias de livros que Riozinho escreveu para crianças, mas que são também para adultos. Eis alguns recortes da história. Riozinho, o bebê que fez uma birra. E a história, porque é que eu a conto? Parece infantil, mas esta é mesmo para os pais. Há horas que o bebê estava a fazer birra. Os pais tentaram tudo. Primeiro foi a mãe, pé ante pé. Depois foi o pai, pé ante pé. Nada. Mas nada, o bebê estava fechado na sua birra, dentro de um ar zangado, como se estivesse preso, prisioneiro e fechado num balão encarnado. Uma birra é uma zanga, é como dançar sozinho, é uma dança amuada, é estarmos dentro de nós como uma porta fechada. O pai disse para a mãe: foi por não querer dormir. A mãe disse para o pai: foi porque partiu o brinquedo. O pai para a mãe: foi porque apanhou um susto. E nesta fase da dúvida, chegamos à fase em que o casal, a mãe resolve tudo. Olhou para o pai e disse: a culpa é tua. Ler é difícil, dá trabalho, mas dá um enorme prazer também. E este prazer da gente pensar, saber questionar aquilo que vemos é formidável. Porque do livro, sem o abrirmos, nunca sabemos o que é que se espera deles. Querem ver? Senhoras e senhores, um dos livros mais mágicos que eu tenho. As crianças todas elas fazem é engraçado ver os adultos. E depois pensam, isto é para miúdos, pá. E então assim, pois é, um bom livro infantil não tem que ser para miúdos, é para todos. Que história é esta? Olha, é bonito, não é? Façam lá que custam 35 euros. Às vezes lá as escola os miúdos querem mexer, eu digo 35 euros. Esta história tem uma história muito engraçada. Lá dentro está uma menina de cabelo vermelho, um lobo cá fora, capuchinho vermelho. E eu um dia fui contar a história a um infantário a balezão. Miúdos de 3 anos. Quando abriu o livro, aparece esta cara ao miúdo, começa a chorar. E eu digo: oh rapaz, não chores, isto é um livro de histórias, é de papel, mas o lobo é mau. Não é, isto é de papel. Olha o Serafim por aqui a mão. Dá-me a tua mão, põe aqui. E a criança não queria. Um dos muitos episódios caricatos partilhados por Jorge Serafim aconteceu num encontro que ele teve com um público heterogéneo num bairro degradado de Setúbal. E foi uma pergunta estranha. Quando acabei ao fim de 1h15, disse: diz lá, Osvaldo, o que é que queres dizer? Fez-me uma pergunta que ainda hoje me faz acordar e olhar para o espelho e ver quem eu sou. Sou Serafim, diga, o seu nariz é verdadeiro? Seguiram-se outros contos, outras gargalhadas, outros ensinamentos. Pronto. Uma roca, uma menina desmaiada. Como dizia a minha avó, a bela desvaída, se estivesse em casa nada disto lhe acontecia. E a história do rapaz que voa pelos céus de Londres, Peter Pan. E por isso mesmo vou contar uma história que se chama O Homem que Não Tinha Sorte. Que diz assim, é um conto popular da Turquia e também inglês. Diz assim: era uma vez um homem quando acordava de manhã não tinha sorte. É sempre a mesma coisa. Quem é cego pela sorte nunca tem olhos para ver as ares. E não podiam faltar momentos de interação ativa com o público. E vou precisar da vossa ajuda para contar esta história comigo. Isto é só estar a falar, não pode ser. Mas vamos fazer um jogo para ver se vocês
Quando ele disser cric, vocês dizem crack. Quando ele disser crack, vocês dizem cric. Se eu disser cric, crack, vocês dizem crack, cric. Se eu disser crack, cric, vocês dizem cric. Se eu disser cric, cric, vocês dizem crack, crack. Se eu disser crack, crack, tens dúvidas? Cric! Cric! Crack! Crack! Cric, crack! Vão perceber porque eu vou ter que... A história que eu vou contar convosco tem mais de 100 anos e contava-se assim em Portugal. Era uma vez uma linda menina chamada Carochinha que um dia a varrer o chão da cozinha encontrou um tostão, logo a recolher na sua mão e ao correr na razão a ideia de ser feliz no coração. Ela cantava necessitada de uma nova paixão. Carochinha bonitinha, perfeitinha, à porta da sua vizinha foi bater, peras não conseguia descer. E ó, está-se bem. Vão todos cantar comigo para ver se arranjamos namorada. Eu vou ensinar a canção. A canção é em Fá sustenido, tá? Não metam dó, maior. A canção é: quem quer casar com a linda Carochinha, tão bonitinha e perfeitinha. E é para respeitá-los, porque isto fosse à moda do meio alentejo era: quem quando acabar já estava a noite de Natal aqui a chegar. O rio foi picado e perguntou o que é que foi que aconteceu. O rei João Rã, cozida está no caldeiro, Carochinha está a show, a almofada está a aba, a janela abriga fã, a telhada deste, o pardal deste, a lareira deste fogo. Bem, o boi desci e eu que sorriu vou secar, até Carochinha parar de chuva. Ainda agora lá estão a comer pão com melão. Quem não tiver faca corta o pão com a mão. Bendito e louvado. Isto conto é português e já está contado. Dia, vá calma. Como intermédio, houve tempo também para desabafos. Olha, e como vem, o mundo da palavra diz-nos mais coisas. Há uma frase que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas as imagens podem ser manipuladas. Só o nosso pensamento, eu volto a bater nessa tecla, só o nosso pensamento é que pode pôr em questão tudo o que nos entra pelos olhos. E estou tão contente de estar aqui, agora deixa-me também desabafar. Estou tão contente de estar aqui porque é assim, eu nunca gosto de atuar nesta fase, porque o mês de dezembro vê o trauma. Eu tenho 2 traumas no mês de dezembro. Um é a noite de Natal, porque a noite de Natal, não venham dizer, toda a família portuguesa sofre, porque como é tradição, harmonia, nasceu o Salvador, tem que se juntar todos na família, os que não se gramam, os que se odeiam e os que não se aturam. E depois há sempre 2 prendas que a gente recebe, ou é a cueca de gola alta, que a gente puxa acima, faz uma blusa de manga à cava com o cabelo do peito saindo para fora, sim, é uma blusa boa, ou então é a meinha de branca de ginástica com raquete de ténis cruzada. Que a meia é tão boa que em dias de chuva dissolvem-se as meias e ficam raquetes a jogar ténis sozinhas. E a gente anda assim na rua. E temos de dizer obrigado, porque contém intenção, não é verdade? É quando for primeiro-ministro, a primeira coisa que vou acabar é com o Natal dos hospitais. Aquilo é um crime, vou dizer porquê. Porque é aquele dia que os pacientes se lembram que deviam estar em casa com a família e ainda ficam mais tristes. Depois o Natal dos hospitais começa às 11 da manhã, acaba às 7 da tarde. É só pimbas, de manhã à noite. Uma vez fui atuar, isto foi verdade, para uma senhora de Aljo Estrela, precisava de uma cadeira de rodas, que a senhora há 20 anos não andava, estava entrevada, arranjamos 1.700 e tal euros, os X foram buscar a senhora pelos ombros, sentaram na cadeira, a velha sentou-se, abanou o rabo e disse: há melhores, foi a pé para casa. Uma vez atuei para os bombeiros voluntários de Santiago de Cacém, isto foi verdade, tinham adquirido uma ambulância e estavam a fazer iniciativas para pagar a ambulância. Eu cheguei lá, atuámos, arranjou-se dinheiro, o comandante foi buscar a coisa. A ambulância por dentro e por fora, bonita. E disse-me isto. Dá assim 3 palmadinhas no capô e diz-me assim: Sarabim, se 10 quiser vais precisar desta. Foi deliciosa a imitação caricaturada de certas modas passageiras, presentes no mundo dos jovens. E para apertar a mão, nós apertamos, dá cá um passo bem. Não, chegam ao pé da gente e fazem assim com a mão. O meu pai tem 80 anos. O meu pai, o outro dia foi um vizinho dele, é direto. Chegou ao pé do meu pai: mano, aí bro, mano, o meu pai com 80 anos, bro, mano, aí está-se bem na tua onda, curto bem a tua cena, bro, daí com a perna ri, bate aqui e faz, meu pai, oi, está sugado até não está certo, não, mano, com cada moda, um dos meus sonhos era ver para
compreender, fui ver um concerto de heavy metal, que é uma música romântica. E é uma onda bonita. Por exemplo, os do heavy metal somos... Já fui ver isto há muitos anos no Festival Sudoeste. Tinha que ir ver. Então, a única coisa que se percebe é que eles dizem... É a parte mais suave. Um gajo responde... Depois usam aqueles cabelos compridos. Os guitarristas tocam assim para baixo. Já o resto da banda abalou porque tem outro concerto para dentro, está o guitarrista sozinho. Telefone, oi, já estamos em onde? E eles fazem. Então é mau, há aqueles, as pessoas sabem, há aqueles que estão na sala de aula, põem o telemóvel no silêncio, mas no bolso das calças. Mas como agora a moda dos rapazes é usar calças mais justas, está outra vez na moda, lembram-se? Já o David Bowie usava isso nos anos 70, isto é sempre repetitivo. Estão sentados assim, eu estou a pensar, o intervalo é só daqui a 20 minutos, ela já me deve ter mandado uma mensagem. Então joga a mão ao bolso, mas quando as calças são apertadas, tudo aperta aqui. E tu queres tirar o telemóvel e a mãe encalha aqui no colo do bolso. E tu estás a fingir como a mão que escreves a matéria que está a ser passada no quadro e a professora olha para trás, estás tu assim, mas cada vez mais contraído, mais entalado. E depois, como estás aflito, levantas a perna e nem prendes mais. Então estás assim, quando a professora olha para trás, está um gajo assim. E o que é que a professora diz? Filho, vá à casa de banho e alivie. Os truques que eles fazem. Mas faltavam ainda outras histórias, outros convites a ler e a amar a literatura, especialmente a poesia. A malta anda a falar pouco, a dizer, e depois escreve-se da poesia. Por exemplo, este livro, que é um livro que eu acho que todos os filhos deveriam oferecer às mães. Chama-se Coração de Mãe. É uma obra-prima. Poesia linda. E não um texto. E mães que estáis aqui presentes, digam-me lá se este livro não fala do vosso coração. Diz assim: o coração de mãe não é só um músculo que bate sem parar. É um lugar mágico onde acontecem as mais extraordinárias das coisas. O coração de mãe passa uma nuvem escura sempre que um filho é mal educado. O coração de mãe ganha ferrugem quando não vê um filho há muito tempo. Mas quando chega a hora de ir buscar os filhos à escola, o coração de mãe parece um avião a jato. Quando um filho diz uma piada, o coração de mãe ilumina-se. E lá dentro, abre-se uma janela sempre que um filho aprende uma palavra nova. O coração de mãe é um vulcão, a erupção, sempre que um filho faz disparates. Um homem, quando tem um casal de filhos, a filha é sempre a princesa. O filho tem nome próprio. A princesa pode estar a dar uma martelada na televisão que a gente diz: princesa faz dodói. E ela diz: não é dodói, também uma partila. Mas se for o filho, como é que o pai faz? Chega ao pé dele. Entendeste? É preciso chamar a tua mãe. E aí é que o homem português é safado. Chama a mulher e diz: é esta a educação que dás ao teu filho. Já não é dele. Em matéria de educação... E faltava olhar para mais longe. Foi este belo conto chinês, com esta lição de vida, que Jorge Serafim quis acrescentar à sua inesquecível performance no auditório do Centro de Estudos de Fátima. Na antiga China, havia um imperador. Tinha 3 filhas. Nunca teve um filho varão. Estava adoentado. Sabia que a morte não andava longe. Chamou as 3 filhas ao seu quarto onde estava deitado, respiração ofegante, pele e osso, e disse-lhes: a todas vós darei uma semente. Tragam-me a melhor flor. A que a trouxer, provará que está capacitada para ser a melhor imperatriz. Elas, cada uma, recolheram na sua mão a semente, jogaram-na para um vaso, semearam, regaram, até falaram com as plantas. Quando elas germinaram e amadureceram, foram ao quarto do pai. A morte estava mesmo perto. E o pai disse-lhes: mostrem-me. A mais velha mostrou e disse: pai, olha esta flor. Pétalas viçosas, coloridas, vibrantes. Um reino de beleza ao que permite, quando for eu a imperatriz. A do meio interpôs, interrompeu e contrapôs. Oh, meu pai, é porque ainda não viste a minha. Mais colorida, mais intensa, mais reluzente e com um caule robusto. O reino de robustez e beleza ao que permite. A filha mais nova mostrou um vaso. Não tinha flor,
só terra. Toda a gente a castigou. Toda a gente protestou. Não obedeceste ao teu pai, serás severamente castigada. Ou não semeaste, ou não cuidaste. Mas o pai disse: a nova imperatriz foi encontrada. É a irmã mais nova. Mas porquê? Ela mesma flor te trouxe. E o pai respondeu: a todas vós dei uma semente podre, estragada. E de coisas estragadas não nascem novas. A única que foi honesta foi a vossa irmã. Para que o reino chegue para todos, só se for governado em honestidade. E termino com duas coisas. Uma história muito engraçada do Alentejo, eu nem viesse de lado, não podia contar. Já contámos contos chineses, árabes, portugueses. Já lemos Alice Vieira, António Torrado. Mostramos aqui alguns livros bons. E agradecer o convite que fizeram. Quem quiser comprar o livro, eu vou estar aqui. Custa 10 euros. O autógrafo ainda é gratuito. E termino com duas coisas. Uma história muito engraçada do Alentejo, eu nem viesse de lado, não podia contar. Já contámos contos chineses, árabes, portugueses. Já lemos Alice Vieira, António Torrado. Mostramos aqui alguns livros bons. E agradecer o convite que fizeram. Quem quiser comprar o livro, eu vou estar aqui. Custa 10 euros. O autógrafo ainda é gratuito. O título do seu último livro, a edição de autor, tem na sua origem uma experiência familiar vivida em Cabo Verde. Uma coisa que ocorreu, eu estive há 2 anos e meio a contar histórias em Cabo Verde. E então, ao fim de 10 dias lá estar, na véspera de eu me vir embora, eu estava a contar histórias na ilha de São Vicente e eu tinha as garrafas de água. A minha filha tinha 5 anos e meio e estava com sede e olhou para a mãe e disse: mãe, tem sede? A mãe disse: teu pai está a contar histórias, não posso interromper, é falta de educação. Mãe, mas eu fico com sede à mesma. Filha, por amor de Deus, cala-te. Eu posso calar, mas a sede está cá dentro. Até que a mãe disse: aguenta. E ela respondeu à mãe: não aguento. Tenho tanta sede, que a minha boca parece um deserto. E foi assim que eu, a partir desta frase, digo: já tenho um título e comecei uma casa pelo telhado. Já tinha o título da história, tinha que ser este, aos 5 anos e meio. A cereja no cimo do bolo foi uma última reflexão e um convite a trilhar os caminhos da vida com a beleza do sonho. Por outras palavras, a sermos verdadeiramente cidadãos do mundo. Foi essa a mensagem que deixou ao CEF e que escreveu na dedicatória do exemplar do seu livro destinado à biblioteca. Há um autor que não está traduzido em Portugal, é do Uruguai, chama-se Eduardo Galeano. Dos autores mais conhecidos de todo o continente americano, norte e sul. Contista, ensaísta, jornalista, já muito idoso, mas tem um conto que dedica as nossas vidas todas ao colégio e continua a fazer trabalhos e que a comunidade saia de casa, porque a educação dos nossos filhos começa em casa, nunca começa na casa dos outros, nem na escola. Quando eles vão para a escola primária já têm 6 anitos. Raízes é sempre em casa que começa. O conto só diz assim: um aluno pergunta ao professor o que é a utopia. O professor respondeu: é a linha do horizonte. Caminharam 3 dias para a linha do horizonte. O mestre perguntou ao aluno: já alcançamos a utopia? O aluno disse: não, eu dou um passo, ela foge um passo. Eu dou 2 passos, o horizonte afasta-se, outros 2. É sempre assim? E o mestre respondeu: mas é isso, rapaz, é isso a utopia. O aluno, algo irritado, respondeu-lhe, perguntando-lhe: mas para que serve a utopia se não se alcança? E o mestre disse: para caminhar, caminhar e continuarmos sempre a caminhar. Boa noite. Obrigado.